Meu filho, minha filha, eu sei exatamente onde você está agora. Eu conheço o silêncio que te acompanha quando o mundo dorme e os pensamentos ficam mais altos. Eu sei que você clicou neste vídeo não por acaso, mas porque algo dentro de você pediu socorro sem palavras. Continue comigo. Essa conversa é importante para você. Eu sou o teu Deus. Sou aquele que te formou antes do tempo, que conhece cada detalhe da sua história e cada lágrima que você engoliu para não preocupar ninguém. Eu sou força quando você se sente fraco, direção quando tudo parece confuso, abrigo quando o coração não encontra descanso. Não se desconecte agora. Eu sou o mesmo que te sustentou nos dias em que você achou que não ia aguentar mais. Sou o Deus que não falha, que não abandona, que não se distrai com o barulho do mundo. Eu continuo aqui, mesmo quando você sente que está sozinho. Eu sei que a solidão tem pesado mais ultimamente. Não a solidão física apenas, mas aquela sensação de não pertencer, de não ser compreendido, de caminhar com pessoas ao redor e, ainda assim, sentir um vazio profundo por dentro. Você já se perguntou por que parece que sua vida anda em um ritmo diferente dos outros? Porque enquanto muitos avançam acompanhados, você continua caminhando só, em silêncio, aprendendo a suportar mais do que imaginava ser capaz. Não saia deste vídeo. Esta conversa pode mudar o que você sente agora. Eu preciso que você ouça com calma, porque o que vou te dizer não é acusação, não é cobrança, é cuidado. Eu vejo quando você tenta ser forte o tempo todo. Vejo quando você sorri para disfarçar o cansaço. Vejo quando você diz, está tudo bem, mas por dentro sente que algo não está. Eu sou o teu porto seguro. Sempre fui. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando duvidou, mesmo quando pensou que eu tinha te esquecido, eu nunca deixei de te acompanhar. Você não chegou até aqui por erro, você não está ouvindo isso por curiosidade. Há algo sendo alinhado dentro de você enquanto escuta essas palavras. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja confuso, tentando entender por que seus caminhos parecem mais longos, mais silenciosos, mais solitários do que os dos outros. Eu sei que, em alguns momentos, você pensou que essa solidão fosse castigo, que fosse sinal de rejeição, que fosse prova de que algo em você estava errado. Continue comigo, porque isso não é verdade. Eu não me afasto dos meus escolhidos, eu me aproximo, às vezes em silêncio. Às vezes, retirando distrações. Às vezes, permitindo que fiquem a sós comigo. Eu conheço o peso que você carrega quando ninguém vê. Conheço suas orações sem palavras, seus suspiros cansados, seus pedidos tímidos, feitos no fundo do coração. Você não está esquecido. Você está sendo cuidado. E essa diferença muda tudo. Ouça com atenção, não se apresse. Essa parte é importante para você. O que você chama de solidão, eu chamo de encontro. Eu estou aqui agora, falando diretamente com você. E enquanto você ouve, algo começa a se organizar dentro do seu espírito, mesmo que você ainda não saiba explicar. Fique, respire, continue comigo. Eu sei que existe um cansaço que não vem do corpo. É um cansaço que mora na mente e escorre para o coração. Um cansaço de explicar demais, de esperar demais, de tentar se encaixar onde nunca foi o seu lugar. Você acorda e já sente um peso leve no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando nada de errado aconteceu. À noite, o silêncio fica mais barulhento e os pensamentos insistem em perguntar coisas que você não sabe responder. Há dias em que você sente vontade de se afastar de tudo, não por desprezo às pessoas, mas por exaustão. Conversar parece exigir uma energia que você não tem. Sorrir parece um esforço maior do que deveria ser. Eu sei que você já se perguntou se esse isolamento é culpa sua,
Se você falou demais, se confiou demais, se esperou demais. Eu sei como a mente tenta transformar dor em acusação. Você sente falta de ser escolhido, de ser prioridade, de ser visto sem precisar pedir. E essa ausência cria um vazio que dói mais do que a rejeição explícita. Há momentos em que você observa a vida dos outros avançando e sente como se estivesse parado no mesmo lugar. Casamentos, amizades, projetos, conexões, tudo parece fluir para eles, menos para você. Isso gera confusão. Você começa a se perguntar se está atrasado, se perdeu alguma oportunidade, se tomou decisões erradas. E o coração fica dividido entre esperança e frustração. Eu conheço esse conflito. Conheço o medo silencioso de ficar para trás. Conheço a sensação de estar pronto, mas não ver portas se abrindo. Você tenta manter a fé, mas há dias em que ela parece cansada também. Não é falta de crença, é excesso de espera. Você se sente forte demais para ser cuidado e sensível demais para continuar fingindo que nada dói. Esse meio termo cansa. Há uma solidão específica que nasce quando você amadurece antes dos outros. Quando seus pensamentos vão mais fundo, quando suas perguntas não são superficiais, quando seu coração busca sentido, não distração. Essa solidão não é vazia, ela é pesada. Porque vem acompanhada de consciência, de responsabilidade, de sensibilidade. Eu sei que você já chorou em silêncio para não preocupar ninguém. Sei que já se sentiu invisível mesmo estando cercado de gente. Você não está errado por se sentir assim. Sua dor não é exagero. Seu cansaço não é fraqueza. Eu nunca te julguei por sentir. Nunca esperei que você fosse inabalável. Eu te formei humano, sensível, profundo. E é aqui que preciso que você preste atenção com calma. Ouça sem se defender, ouça sem pressa. Essa solidão que você sente não é ausência minha, é presença direcionada. Quando eu permito que os escolhidos caminhem sozinhos por um tempo, não é para puni-los, é para protegê-los do que ainda não sabem discernir. Por isso, hoje eu te faço uma pergunta que muda tudo. E se essa solidão não fosse rejeição, mas preparação? E se o tempo em que você se sentiu sozinho fosse, na verdade, o tempo em que eu estava te ensinando a não depender do que não sustenta? Por que eu mantenho os escolhidos sozinhos por tanto tempo? Não para quebrá-los, mas para fortalecê-los por dentro. Essa reflexão não vem para tirar sua dor, mas para dar sentido a ela. E sentido muda tudo. Continue comigo. O que você sente tem propósito. E você não está sozinho, nem agora, nem nunca esteve. Você já percebeu que, quanto mais profundo você se torna, menos pessoas conseguem permanecer? Não é porque você é difícil, é porque você não é superficial. E profundidade exige coragem, silêncio e verdade. Nem todos suportam isso. Eu observo quando você tenta se adaptar para não ficar só. Quando diminui quem você é para caber em ambientes que não te alimentam. E mesmo assim, algo dentro de você resiste, porque o que eu plantei em você não nasceu para sobreviver de migalhas. Há pessoas que eu afasto antes que machuquem você mais do que você suportaria. Há vínculos que eu interrompo porque você ainda não sabe se proteger emocionalmente deles. Você pede companhia e eu ofereço discernimento. Você pede presença e eu ofereço maturidade. Não porque eu ignoro seu pedido, mas porque eu vejo além do agora. Lembra de José? Traído pelos irmãos, esquecido na prisão, isolado por anos. Não era abandono, era posicionamento. Se ele tivesse chegado cedo demais ao lugar do propósito, não teria estrutura para permanecer.
Você também está sendo preparado para lugares que exigem estabilidade emocional, não carência. Por isso, eu cuido do seu interior antes de cuidar do cenário ao redor. Há silêncios que são aulas, há esperas que são escudos. Há portas fechadas que são livramentos que você só entenderá depois. Você pergunta por que sempre é você quem fica sozinho quando todos vão embora. E eu te respondo com cuidado. Porque você não foi feito para qualquer companhia. Eu não posso colocar pessoas rasas em águas profundas sem que alguém se afogue. E você já se afogou tentando salvar quem não queria nadar. Quantas vezes você deu mais do que recebeu? Quantas vezes ficou quando todos desistiram? Quantas vezes se adaptou esperando ser escolhido? Essas experiências não foram inúteis. Elas revelaram seu coração. Mas agora, eu estou te ensinando algo novo. Limites também são amor. Você está aprendendo a ficar só sem se sentir vazio. Está aprendendo a se escutar. Está aprendendo a me ouvir no silêncio. Moisés passou anos no deserto antes de conduzir um povo. Elias precisou se esconder para não desistir. Jesus ficou só no deserto antes de começar sua missão. O isolamento antecede a clareza. Você não está atrasado, está em processo. E processo não é visível para quem só olha resultados. Eu sei que você queria respostas claras, datas, sinais concretos. Mas o que eu prometo agora não são explicações. É cuidado. Cuidado para que você não entregue seu coração a quem não sabe carregá-lo. Cuidado para que você não construa sobre bases instáveis. Cuidado para que você não confunda carência com amor. Você está sendo treinado a caminhar comigo, não a depender de aplausos, a ouvir minha voz antes de ouvir a multidão. Se eu te cercasse de gente agora, você se perderia de si. E eu não posso permitir que você se perca para ser aceito. Você já percebeu como, mesmo sozinho, você amadureceu? Como suas escolhas ficaram mais conscientes? Como seu olhar ficou mais atento? Isso não é endurecimento, é refinamento. O ouro só revela seu valor depois do fogo. A semente só cumpre seu destino quando aceita o escuro da terra. Eu sei que há noites em que você questiona tudo. Nessas noites, eu estou contigo quando você se questiona. Estou contigo quando você acorda cansado. Estou contigo no silêncio que parece pesado demais. Não se desconecte agora. Essa parte é importante para você. Se eu estou falando com você neste momento, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora. Não para mim, mas para você mesmo reconhecer. Você não precisa entender tudo hoje. Precisa apenas confiar que eu estou conduzindo. Continue comigo. Ainda há muito que você precisa ouvir. Por que eu mantenho os escolhidos sozinhos por tanto tempo? Porque há camadas em você que só se revelam quando o barulho cessa. Enquanto há distrações, você não escuta o que precisa ser transformado. Você vive em um mundo que ensina pressa. Pressa para amar, pressa para decidir, pressa para mostrar resultados, mas pressa rouba profundidade. E eu não trabalho na superfície. Um dos erros mais comuns é tentar preencher o vazio com qualquer presença. Você já fez isso, já aceitou menos do que merecia só para não ficar só e saiu ainda mais vazio. Outro erro é confundir solidão com fracasso. Você olha para os lados e imagina que algo deu errado. Mas nem toda espera é atraso. Muitas são alinhamento. Há também o medo de perder tempo. Você pensa que a vida está passando e você está parado. Mas enquanto parece imóvel por fora, você está sendo reorganizado por dentro. A ganância também se disfarça de urgência. O desejo de ter agora o que ainda não sabe sustentar depois. Eu te poupo disso. Você já tentou acelerar processos que eu estava conduzindo com cuidado. E toda vez que correu, se machucou. Eu lembro. Por isso,
eu reduzo o ritmo. Não para te frustrar, mas para te proteger de escolhas que nasceriam do medo, não da consciência. Há influências que parecem boas, mas te afastariam de quem você é. Pessoas que exigiriam versões menores de você, caminhos que apagariam sua sensibilidade. Eu te afasto antes que você precise se reconstruir depois. Outro erro comum é achar que você precisa se endurecer para sobreviver. Que sentir menos dói menos. Mas eu não te criei para ser fechado. Eu te criei para ser inteiro. A solidão que eu permito não é isolamento emocional, é recolhimento, é espaço para você se reencontrar. Você aprende a reconhecer suas próprias emoções, aprende a identificar seus limites, aprende a ouvir antes de reagir. Você começa a perceber padrões, relações que se repetem, erros que retornam e, aos poucos, você escolhe diferente. Isso é maturidade espiritual. E ela não nasce no barulho. Eu reafirmo meu amor enquanto te ensino. Nunca te deixo sem amparo. Nunca retiro minha presença. Eu apenas silencio o excesso. Quando você sente vontade de desistir, eu te lembro de respirar. Quando você sente medo, eu te lembro que estou perto. Quando você se compara, eu te lembro que cada jornada tem seu tempo. Porque os escolhidos ficam sozinhos por tanto tempo? Porque precisam aprender a não se vender por companhia. Porque precisam aprender a amar sem se anular, a servir sem se perder. A esperar sem se desesperar. Você está aprendendo a caminhar inteiro, e isso exige pausas longas. Eu sei que dói, eu sei que cansa, mas eu também sei o que estou fazendo. Não se desconecte agora. Essa compreensão vai te sustentar nos próximos passos. Agora, quero que você diminua o ritmo por alguns instantes, não apenas do corpo, mas da mente. Continue comigo. Respire fundo. Enquanto você escuta, algo dentro de você começa a se alinhar, mesmo que ainda não saiba explicar. Há duas formas de olhar para a solidão. Uma vê abandono, a outra vê preparação. Hoje, eu te convido a atravessar dessa primeira visão para a segunda, com calma, sem resistência. Imagine-se acordando pela manhã, ainda há silêncio na casa. Eu estou contigo quando você acorda, antes mesmo do primeiro pensamento de preocupação surgir. Estou ali, sustentando o dia que começa. Você se questiona enquanto se arruma, enquanto toma café, enquanto encara o espelho. Eu estou contigo quando você se questiona. Não me assusto com suas dúvidas, elas não te afastam de mim. Durante o dia, há momentos em que o mundo parece distante. Pessoas conversam, riem, seguem e você sente que caminha em outro ritmo. Eu estou contigo nesse descompasso. Quando o barulho diminui e o silêncio retorna, ele pesa. Mas é exatamente aí que eu me aproximo mais. Eu estou contigo no silêncio que te confronta e te cura ao mesmo tempo. Essa solidão não é vazia, ela está cheia da minha presença, mesmo que seus sentidos ainda estejam aprendendo a reconhecê-la. Você foi ensinado a acreditar que estar só é sinal de fracasso, mas eu te ensino que estar só, às vezes, é sinal de foco. Enquanto muitos se distraem, você aprofunda. Enquanto muitos se perdem em excessos, você aprende a se conter. Enquanto muitos se anestesiam, você sente. Sentir dói, eu sei. Mas sentir também desperta. Visualize agora um caminho longo, quase vazio. Você caminha devagar. Não há pressa. Cada passo revela algo que antes passava despercebido. Eu caminho ao seu lado, mesmo que você não me veja. Você olha para trás e percebe quantas versões suas ficaram pelo caminho. Pessoas que você foi para agradar, atitudes que tomou por medo, silêncios que guardou para sobreviver. Essa travessia não é castigo, é libertação.
Há momentos em que você pensa em voltar, em aceitar menos, em se misturar só para não estar só. Eu seguro sua mão nesses momentos. Não te empurro. Apenas te lembro de quem você é. Estou contigo quando você acorda cansado. Estou contigo quando você se questiona se vale a pena continuar. Estou contigo quando o silêncio parece longo demais. Repito isso porque você precisa ouvir de novo, de formas diferentes, até que essa verdade desça da mente para o coração. Você não foi esquecido no caminho, você foi separado no caminho, separado para não se perder, separado para aprender a me ouvir sem interferências, separado para fortalecer raízes. Enquanto você atravessa esse tempo, algo invisível se organiza, emoções se assentam, pensamentos se clareiam, desejos se purificam. Você começa a querer menos coisas e mais sentido, menos gente e mais verdade, menos ruído e mais paz. Essa é a travessia, e eu nunca te deixo atravessar sozinho. Continue comigo. Não apresse esse momento. A cura acontecendo enquanto você escuta. Agora, eu preciso que você compreenda algo com suavidade. A solidão que você vive não é apenas espiritual. Ela toca o corpo, a mente, as emoções. E por isso, o cuidado que eu ofereço é completo. Nada em você é ignorado por mim. Quando você se cansa sem esforço físico, é a mente pedindo descanso. Quando o corpo pesa, é a alma pedindo alinhamento. Eu estou atento a cada sinal que você tenta silenciar para continuar funcionando. Eu te conduzo a esse tempo sozinho para que você aprenda a se observar sem julgamento, a perceber o que sente antes de reagir, a respirar antes de decidir. Isso é cura em andamento. Você começa a notar seus pensamentos com mais clareza. Alguns se repetem, outros te sabotam, outros te impulsionam. E, pouco a pouco, você aprende a escolher quais alimentar. Isso é reforma interior. É quando você percebe que mudar o mundo ao redor não resolve se o mundo de dentro continuar em desordem. E eu te ensino isso com paciência. Você passa a cuidar melhor do corpo, não por vaidade, mas por respeito. Começa a entender seus limites, seus ritmos, suas necessidades. O corpo deixa de ser um peso e passa a ser um instrumento. As emoções, antes confusas, começam a se organizar. Você entende o que é medo, o que é carência, o que é saudade, o que é desejo. Nomear é o primeiro passo para transformar. Você aprende que nem toda vontade precisa ser atendida, nem todo impulso precisa virar escolha, nem todo pensamento merece crédito. Isso é maturidade espiritual. Eu te conduzo ao silêncio para que você escute o que antes ignorava. E no silêncio, você começa a me escutar dentro de você, não como voz externa, mas como consciência que orienta. Você percebe que muitas dores não eram castigos, mas convites à mudança. Convites que você adiou, até que o corpo e a alma pedissem pausa. Eu cuido do seu espírito quando te ensino a perdoar sem se expor novamente ao que te feriu. Quando te ensino a amar sem se anular. Quando te ensino a ajudar sem se perder. Você começa a alinhar intenção e ação. O que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. Isso traz paz. Não é um processo rápido, não é um processo confortável, mas é um processo verdadeiro, e verdade sustenta. Se essa conversa tocou você, escreva nos comentários: eu ouvi. Não para me provar nada, mas para marcar em você esse momento de consciência. Se quiser, escreva também uma oração simples do seu jeito, ou apenas uma palavra. Eu leio o que nasce do coração. Compartilhe este vídeo com alguém que anda em silêncio por dentro. Às vezes, você será a resposta de cuidado na vida de alguém. Eu estou te ensinando a cuidar de si,
porque sei o que estou preparando para você. E quem cuida do interior sustenta o parte 8, encerramento conclusivo, suave e espiritual. Plus, oração final. Chegamos a um ponto de quietude, não de fim, mas de compreensão. Continue comigo só mais um pouco. Esse fechamento é um abraço, não uma despedida. Você não precisa sair deste vídeo diferente por fora. Basta sair um pouco mais em paz por dentro. Às vezes, é assim que a verdadeira mudança começa. Tudo o que você ouviu aqui não foi para te pressionar, mas para te aliviar. Não foi para te explicar tudo, mas para te lembrar que você é cuidado. Há outras conversas como essa neste canal. Outras pausas, outros encontros, outras palavras que te ajudam a atravessar o que você ainda não sabe nomear. Continue comigo. Volte sempre que o silêncio pesar. Eu reafirmo meu amor por você agora, sem condição, sem exigência, sem prazo. Meu amor não depende do que você faz, mas de quem você é. Eu continuo presente quando você desligar este vídeo. Estarei contigo quando você levantar, quando caminhar, quando duvidar, quando respirar fundo tentando se reorganizar. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada do que você sentiu foi ignorado. Tudo foi usado para te amadurecer, não para te ferir. Você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa se comparar. Você não precisa se apressar para provar valor. A solidão que você viveu não foi um erro no caminho, foi parte do caminho. E agora, antes de seguir, eu quero orar com você. Ouça com calma. Se quiser, feche os olhos. Se quiser, apenas escute. Essa oração resume tudo o que foi cuidado em você até aqui. Oração, meu Deus, eu me coloco agora diante de ti com o coração aberto, cansado, mas sincero. Trago comigo as marcas do tempo, as perguntas sem resposta, os silêncios que doeram mais do que palavras. Se em algum momento eu confundi solidão com abandono, hoje eu peço clareza para enxergar cuidado onde antes vi ausência. Ensina-me a descansar sem culpa, a esperar sem me desesperar, a confiar mesmo quando o caminho ainda não se revela por completo. Cuida dos meus pensamentos quando eles se perdem em comparações. Cuida das minhas emoções quando elas oscilam entre esperança e medo. Cuida do meu corpo quando o cansaço parece não passar. Cuida do meu espírito para que eu não me afaste de quem realmente sou. Purifica minhas intenções. Corrige meus excessos. Acalma minha pressa. Fortalece minha coragem para não aceitar menos do que me faz inteiro. Se houve perdas, transforma em aprendizado. Se houve espera, transforma em maturidade. Se houve silêncio, transforma em discernimento. Que eu aprenda a caminhar contigo mesmo quando não entendo o trajeto. Que eu não me venda por companhia. Que eu não me perca tentando ser aceito. Que eu não me endureça para sobreviver. Coloca ordem dentro de mim, alinha meus desejos ao meu propósito. Ensina-me a ouvir mais e reagir menos. A amar com verdade e limite, que eu reconheça a tua presença nos pequenos gestos do dia, no acordar silencioso, no pensamento que se organiza, na respiração que acalma, na escolha mais consciente, se portas ainda não se abriram, que eu confie. Se caminhos ainda não aparecem, que eu permaneça. Se o medo surgir, que eu me lembre, não estou só. Eu entrego o controle, entrego a ansiedade, entrego a necessidade de respostas imediatas e recebo cuidado, recebo direção, recebo paz, que eu siga evoluindo por dentro com humildade, consciência e amor, que eu continue buscando sentido, não distração, que eu honre o processo sem desistir de mim. Amém. Se essa oração falou com você, permaneça nesse canal. Compartilhe essa conversa com quem também.
parte 8. Encerramento conclusivo, suave e espiritual. Plais, oração final. Chegamos a um ponto de quietude. Não de fim, mas de compreensão. Continue comigo só mais um pouco. Esse fechamento é um abraço, não uma despedida. Você não precisa sair deste vídeo diferente por fora. Basta sair um pouco mais em paz por dentro. Às vezes, é assim que a verdadeira mudança começa. Tudo o que você ouviu aqui não foi para te pressionar, mas para te aliviar. Não foi para te explicar tudo, mas para te lembrar que você é cuidado. Há outras conversas como essa neste canal. Outras pausas, outros encontros, outras palavras que te ajudam a atravessar o que você ainda não sabe nomear. Continue comigo. Volte sempre que o silêncio pesar. Eu reafirmo meu amor por você agora, sem condição, sem exigência, sem prazo. Meu amor não depende do que você faz, mas de quem você é. Eu continuo presente quando você desligar este vídeo. Estarei contigo quando você levantar, quando caminhar, quando duvidar, quando respirar fundo tentando se reorganizar. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada do que você sentiu foi ignorado. Tudo foi usado para te amadurecer, não para te ferir. Você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa se comparar. Você não precisa se apressar para provar valor. A solidão que você viveu não foi um erro no caminho, foi parte do caminho. E agora, antes de seguir, eu quero orar com você. Ouça com calma. Se quiser, feche os olhos. Se quiser, apenas escute. Essa oração resume tudo o que foi cuidado em você até aqui. Oração, meu Deus, eu me coloco agora diante de ti com o coração aberto, cansado, mas sincero. Trago comigo as marcas do tempo, as perguntas sem resposta, os silêncios que doeram mais do que palavras. Se em algum momento eu confundi solidão com abandono, hoje eu peço clareza para enxergar cuidado onde antes vi ausência. Ensina-me a descansar sem culpa, a esperar sem me desesperar, a confiar mesmo quando o caminho ainda não se revela por completo. Cuida dos meus pensamentos quando eles se perdem em comparações. Cuida das minhas emoções quando elas oscilam entre esperança e medo. Cuida do meu corpo quando o cansaço parece não passar. Cuida do meu espírito para que eu não me afaste de quem realmente sou. Purifica minhas intenções. Corrige meus excessos. Acalma minha pressa. Fortalece minha coragem para não aceitar menos do que me faz inteiro. Se houve perdas, transforma em aprendizado. Se houve espera, transforma em maturidade. Se houve silêncio, transforma em discernimento. Que eu aprenda a caminhar contigo mesmo quando não entendo o trajeto. Que eu não me venda por companhia. Que eu não me perca tentando ser aceito. Que eu não me endureça para sobreviver. Coloca ordem dentro de mim, alinha meus desejos ao meu propósito. Ensina-me a ouvir mais e reagir menos. A amar com verdade e limite, que eu reconheça a tua presença nos pequenos gestos do dia, no acordar silencioso, no pensamento que se organiza, na respiração que acalma, na escolha mais consciente. Se portas ainda não se abriram, que eu confie. Se caminhos ainda não aparecem, que eu permaneça. Se o medo surgir, que eu me lembre, não estou só. Eu entrego o controle, entrego a ansiedade, entrego a necessidade de respostas imediatas e recebo cuidado, recebo direção, recebo paz. Que eu siga evoluindo por dentro, com humildade, consciência e amor. Que eu continue buscando sentido, não distração. Que eu honre o processo sem desistir de mim. Amém. Se essa oração falou com você, permaneça nesse canal. Compartilhe essa conversa com quem também caminha em silêncio. Seguir esse caminho de consciência e evolução ajuda você
e ajuda outros a não desistirem no meio da travessia. Eu continuo aqui, sempre. Resumo da parte 8 parágrafos, 42 palavras. Mínimo 950. Caracteres, com espaços. PEN de 11.600. Se quiser ajustar, expandir a oração ou transformar este roteiro em linha do tempo. Plies imagens, plies prompts, ply kit, SEO. É só me dizer, em silêncio. Seguir esse caminho de consciência e evolução ajuda você e ajuda outros a não desistirem no meio da travessia. Eu continuo aqui, sempre. Resumo da parte 8, parágrafos, 42 palavras. PAS 1950, caracteres, com espaços. TAS 11.600. Se quiser ajustar, expandir a oração ou transformar este roteiro em linha do tempo. PAS, imagens, PASes prompts. PASes kit, SEO. É só me dizer, vem depois. Continue comigo. Ainda há algo importante que você precisa ouvir. Agora, eu te convido a descansar. Não é desistir. É soltar o peso que você tentou carregar sozinho por tempo demais. Continue comigo. Essa parte foi preparada para o seu coração cansado. Há coisas que você ainda não vê. E não ver não significa que não existam. Significa apenas que ainda estão sendo cuidadas fora do seu alcance. Enquanto você se pergunta se algo vai acontecer, caminhos estão sendo preparados. Enquanto você sente que está parado, ajustes estão sendo feitos em silêncio. Nada está esquecido. Nada está atrasado. O que parecia demora era proteção. O que parecia espera era alinhamento. O que parecia solidão era cuidado minucioso. Eu sei que você já tentou controlar o futuro para aliviar a ansiedade do presente. Já tentou prever, planejar, se antecipar e saiu mais cansado do que confiante. Por isso, agora, eu te ensino a confiar sem exigir garantias visíveis, a descansar mesmo sem respostas completas, a caminhar mesmo sem mapa. Você não precisa saber o quando, nem o como. Precisa apenas permanecer inteiro enquanto atravessa. Eu seguro a sua mão quando você duvida. Seguro quando você se sente fraco. Seguro quando você pensa em desistir. E não solto. Você não caiu em esquecimento. Você caiu em cuidado. Há portas que só se abrem para quem aprendeu a esperar sem se corromper pela pressa. Há caminhos que só se revelam para quem não negociou seus valores por atalhos. Você está sendo preparado para escolhas mais conscientes, para relações mais maduras, para decisões que exigem equilíbrio, não desespero. Eu sei que, às vezes, você sente medo de confiar de novo, medo de se abrir, medo de esperar e se frustrar. Eu respeito esse medo, mas eu também te lembro, o que vem não nasce da carência, nasce da inteireza que está sendo formada em você agora. Descansar em mim não é passividade, é entrega ativa. É fazer o que está ao seu alcance e soltar o que não está. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você dorme, eu organizo. Enquanto você silencia, eu preparo. Você não precisa competir, não precisa correr, não precisa provar nada a ninguém. O seu caminho não é igual ao dos outros porque o seu propósito não é comum. O que parecia atraso era cuidado. Repito isso porque seu coração precisa ouvir de novo, até parar de se acusar. Você está sendo restaurado por dentro para sustentar o que virá por fora. Eu não te prometo facilidade, eu te prometo presença. E presença sustenta mais do que qualquer explicação. Confie, respire, permaneça. Eu continuo aqui, segurando sua mão, mesmo quando você fecha os olhos de cansaço. Não se desconecte agora. Estamos chegando a um lugar de fechamento e sentido. Chegamos a um ponto de quietude, não de fim, mas de compreensão. Continue comigo, só mais um pouco. Esse fechamento é um abraço,
não uma despedida. Você não precisa sair deste vídeo diferente por fora. Basta sair um pouco mais em paz por dentro. Às vezes, é assim que a verdadeira mudança começa. Tudo o que você ouviu aqui não foi para te pressionar, mas para te aliviar. Não foi para te explicar tudo, mas para te lembrar que você é cuidado. Há outras conversas como essa neste canal. Outras pausas, outros encontros, outras palavras que te ajudam a atravessar o que você ainda não sabe nomear. Continue comigo. Volte sempre que o silêncio pesar. Eu reafirmo meu amor por você agora, sem condição, sem exigência, sem prazo. Meu amor não depende do que você faz, mas de quem você é. Eu continuo presente quando você desligar este vídeo. Estarei contigo quando você levantar, quando caminhar, quando duvidar, quando respirar fundo tentando se reorganizar. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada do que você sentiu foi ignorado. Tudo foi usado para te amadurecer, não para te ferir. Você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa se comparar. Você não precisa se apressar para provar valor. A solidão que você viveu não foi um erro no caminho, foi parte do caminho. E agora, antes de seguir, eu quero orar com você. Ouça com calma. Se quiser, feche os olhos. Se quiser, apenas escute. Essa oração resume tudo o que foi cuidado em você até aqui. Meu Deus, eu me coloco agora diante de ti com o coração aberto, cansado, mas sincero. Trago comigo as marcas do tempo, as perguntas sem resposta, os silêncios que doeram mais do que palavras. Se em algum momento eu confundi solidão com abandono, hoje eu peço clareza para enxergar cuidado, onde antes vi ausência. Ensina-me a descansar sem culpa, a esperar sem me desesperar, a confiar mesmo quando o caminho ainda não se revela por completo. Cuida dos meus pensamentos quando eles se perdem em comparações. Cuida das minhas emoções quando elas oscilam entre esperança e medo. Cuida do meu corpo quando o cansaço parece não passar. Cuida do meu espírito para que eu não me afaste de quem realmente sou. Purifica minhas intenções, corrige meus excessos, acalma minha pressa, fortalece minha coragem para não aceitar menos do que me faz inteiro. Se houve perdas, transforma em aprendizado. Se houve espera, transforma em maturidade. Se houve silêncio, transforma em discernimento. Que eu aprenda a caminhar contigo mesmo quando não entendo o trajeto. Que eu não me venda por companhia. Que eu não me perca tentando ser aceito. Que eu não me endureça para sobreviver. Coloca ordem dentro de mim. Alinha meus desejos ao meu propósito. Ensina-me a ouvir mais e reagir menos. A amar com verdade e limite. Que eu reconheça a tua presença nos pequenos gestos do dia, no acordar silencioso, no pensamento que se organiza, na respiração que acalma, na escolha mais consciente. Se portas ainda não se abriram, que eu confie. Se caminhos ainda não aparecem, que eu permaneça. Se o medo surgir, que eu me lembre, não estou só. Eu entrego o controle, entrego a ansiedade, entrego a necessidade de respostas imediatas e recebo cuidado, recebo direção, recebo paz. Que eu siga evoluindo por dentro, com humildade, consciência e amor. Que eu continue buscando sentido, não distração. Que eu honre o processo sem desistir de mim. Amém. Se essa oração falou com você, permaneça nesse canal. Compartilhe essa conversa com quem também caminha em silêncio. Seguir esse caminho de consciência e evolução ajuda você e ajuda outros a não desistirem no meio da travessia. Eu continuo aqui, sempre,